E aí pessoal, tudo bem? Sou João Marcos, aqui do Ser Genial. Nesse vídeo nós vamos ver considerações e o significado, ou seja, o que representa a média aritmética simples. Então nós vamos ver que esse tipo de média ele é usado quando todos os números, os números dos quais nós estamos calculando a média, têm a mesma, eu vou colocar entre aspas, importância. Como assim? Todos os números eles terão a mesma relevância, a mesma importância para determinar qual vai ser a média. Então vamos ver um exemplo bem fácil aqui. A média entre 10 e 8. A média aritmética simples, que eu vou chamar de MAS, é igual a 10 mais 8 sobre 2. Né? Dividido por 2, porque nós temos dois elementos. Isso aqui é 18 sobre 2, que é igual a 9. Então a média entre 10 e 8, a média aritmética simples entre 10 e 8 é 9. Nós vamos ver, nós temos aqui 10, nós temos aqui 8. 9 está aqui. De 10 para 9 é a mesma coisa do que de 9 para 8, né? A distância é a mesma. Então nós podemos ver que 9 está exatamente no meio entre 10 e 8. Né? Então, o 10 e 8 eles influenciaram o mesmo modo para chegar no resultado da média. Os dois puxaram, entre aspas, com a mesma força. Né? Então nós chegamos no número exatamente no meio. E vamos ver outro exemplo. A média entre 10 e 5 é 10 mais 5, que é 15, dividido por 2, o que dá 7,5. Então deixa eu escrever aqui a sequência de números. Nós temos aqui 10, nós temos aqui 5. No meio nós temos 9, nós temos 8, nós temos 7, nós temos 6. 6 não, né? 6. Então, a média, nós podemos ver, é 7,5, né? Está aqui no meio. Aqui, entre 7 e 8, é o 7,5. Nós podemos ver que o 7,5 está exatamente entre o 10 e o 5. Está exatamente na metade. De 7,5 para 10 é 2,5. E de 5 para 7,5 é 2,5. Então está exatamente na metade entre 10 e 5, o 7,5. Agora, vamos supor que nós calculemos a média entre 10, 9 e 5. Eu acrescentei o 9 aqui. A média aritmética simples nesse caso vai dar 10 mais 9 é 19, mais 5 é 24. Isso é dividido por 3, porque nós temos 3 elementos, o que vai dar 8. Então nós podemos ver, quando nós acrescentamos na média o 9, né, nós já tínhamos o 10 e o 5. Nós acrescentamos o 9 está mais aqui para a esquerda, né, nessa nossa representação. Isso é puxado para a esquerda, né, porque tem o 9 puxando para esse lado também. Então o resultado vai de 7,5 para 8. Né, isso é como se fosse um cabo de guerra. Né, todos os números estão puxando para o lado deles. Né, e o resultado vai chegar no número entre todos, sendo que todos influenciaram no mesmo modo. Isso talvez fique um pouco mais claro quando a gente estude média aritmética ponderada, que a gente vai ver a diferença entre a aritmética simples e a aritmética ponderada. Né? Mas vamos ver outro modo de a gente chegar a isso, então. Vou pegar esse mesmo exemplo aqui. O 10, 8. Aqui, 10 mais 8 sobre 2. Esse é o modo de calcular a média entre 10 e 8. Nós podemos escrever isso daqui como sendo 10 sobre 2 mais 8 sobre 2. Agora pensa, quantos números nós temos para chegar na média? Nós temos 2. Então, como todos eles têm a mesma importância, todos eles têm que contribuir do mesmo jeito. Então, cada um deles vai dar metade deles. É o que a gente pode perceber aqui. O 10 vai dar metade dele e o 8 vai dar metade dele. O que isso daqui nós podemos ver? Que vai dar 9, né? 5 mais 4. Outro exemplo. A média entre 5, 6 e 4. A média é 5 mais 6 mais 4 dividido por 3. 5 mais 6, 11. 11 mais 4, 15. Isso é a média dá 15. Só que isso daqui, eu posso escrever tudo isso daqui como sendo 5 sobre 3 mais 6 sobre 3 mais 4 sobre 3. Então, o que a gente pode ver? Quantos números nós temos para calcular a média? Nós temos 3 números. Então, como todos têm a mesma importância, todos têm que contribuir do mesmo jeito, né? Todos têm que contribuir com partes, com um número de partes iguais, né? Todos eles têm que contribuir do mesmo modo, porque todos têm a mesma importância. Cada um deles vai dar 1/3 dele mesmo. E somando tudo daqui, nós vamos chegar na média, que é justamente 15 sobre 3, né? O que isso dá 5.
Então nós podemos ver uma média aritmética simples, todos vão contribuir com uma parte igual desse número, né? Se nós temos 3 números, cada um vai contribuir com um terço. Nós temos 5 números, cada um vai contribuir com um quinto. É isso que representa a média aritmética. Todos têm a mesma importância. Uma outra consideração que também é legal é o seguinte. Imagina que nós temos a média entre 2... deixa eu escrever aqui com outra cor para ficar diferente. Nós temos uma média entre 2, 5 e 8. A média aritmética simples é 2 mais 5 mais 8, o que é igual a 15. Dividido por 3, o que é igual a 5. Nós podemos dizer que o resultado da média deu igual a um dos números que nós usamos para calcular a média. Nós vamos perceber que esse número não vai influenciar em nada. Ou seja, se eu arrancar esse número, o resultado da média dá o mesmo. Como? A média entre 2 e 8... para a média entre 2 e 8, a média aritmética simples é 2 mais 8, que é 10, dividido por 2. O que dá 5. Então nós podemos dizer que dá a mesma coisa. Como um dos elementos usados para calcular a média já está em cima da média, né, ele é o mesmo número, ele está lá em cima, ele não muda nada. Então é a mesma coisa como se nós calculássemos a média sem ele. Né? Então é isso. Bons estudos, um abraço e até a próxima.